de número 11, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 11. Evangelho escrito por João, capítulo de número 11, versículo de número 34 em diante. Ele diz assim: E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vê-lhe como amava. E alguns deles disseram: Não devia ele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este morresse? Não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã de fundo, disse: Senhor, já cheira mal, porque foi-lhe 4 dias. Verso 40. Disse-lhe Jesus: Não te digo que se creres verás a glória de Deus. Meus queridos irmãos, se eu fosse colocar um tema para a mensagem desta noite, eu colocaria o seguinte tema: Se creres verás a glória de Deus. Por gentileza, se a igreja puder repetir após mim: Se creres, verás a glória de Deus. Essa história ao qual o apóstolo João ele narra, os irmãos só vão encontrar essa história escrita e relatada no livro ao qual ele escreveu. De verdade, João era um dos 12 apóstolos e era o apóstolo que mais tinha intimidade com Cristo. João vai relatar no Evangelho ao qual ele escreveu milagres extraordinários que ele vivenciou durante o ministério de Cristo. Dentre eles, no capítulo de número 2, ele vai narrar sobre quando Cristo transforma a água em vinho em uma festa de casamento, onde foi o primeiro milagre que deu origem, que deu início ao ministério de Cristo durante a sua vida aqui na terra. João, no capítulo 11, ele vai narrar a história de um milagre que aconteceu não apenas na vida de um indivíduo, na vida de um homem que era considerado amigo de Jesus, mas foi um milagre que abrangeu a toda uma família completa. João ele vai dar alguns detalhes sobre essa família para nós. Primeiro, ele vai dizer que essa família era composta por 3 irmãos, um homem e 2 mulheres. O nome do homem era Lázaro. O nome das 2 irmãs era Marta e Maria. Eles habitavam em Betânia, e lá em Lucas capítulo 10, quando você abre a sua Bíblia para ver e acompanhar, Lucas ele vai dizer que quando Cristo foi para Betânia, Jesus se hospedou na casa dessa família. Logo, a gente entende e percebe que Jesus não foi apenas uma única vez em Betânia, onde ficava aquela família. Sempre quando ele ia para Jerusalém ou passava próximo a Betânia, ele tinha intimidade suficiente com aquela família para se hospedar na sua casa. É claro, Jesus sempre andava acompanhado com mais 12 homens, então logo teria que ser uma família próspera financeiramente falando para comportar, acolher Jesus e mais 12 discípulos, fora os irmãos que já moravam naquela casa, como os servos que ali estavam também. Então os estudiosos vão dizer que a família de Lázaro era uma família muito próspera financeiramente. Só que algo aconteceu, algo que não era considerado algo positivo, algo que marcou a história daquela família. Diz o texto da palavra de Deus no capítulo de número 10 que os judeus ameaçaram matar Jesus, e Jesus, como não era chegado ainda o seu momento de se entregar pela humanidade, ele se retira de Betânia. E quando Cristo ele se retira de Betânia, diz a palavra do Senhor, João vai relatar que Lázaro ele fica doente, ele fica com uma enfermidade. João não vai relatar qual foi a enfermidade que Lázaro ele tinha, mas é claro, pela sua condição financeira muito boa, provavelmente consultaram o médico mais próximo daquela aldeia para analisar a situação de Lázaro. Só que como aquela família viu
que a situação dele estava cada vez mais se agravando. Logo tiveram a iniciativa: manda um mensageiro, alguém chamar Jesus onde ele está. E aquelas irmãs de Lázaro deram uma missão para o mensageiro. Qual foi a missão que entregaram? Você não pode voltar para esta aldeia sem trazer as boas novas de Jesus para nós. Você tem uma missão, você tem que ir até Jesus e dizer com estas mesmas palavras. Qual é as palavras? Está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Porque aquela família queria, queridos irmãos, tocar no coração de Cristo. Aquela família, através daquelas simples palavras, queria mostrar para Jesus: olha, o nosso irmão é importante para nós e é importante para o Senhor. Então o Senhor tem obrigação de fazer algo por nós. Se o Senhor nos ama, se o Senhor gosta de nós, faça alguma coisa em prol da nossa família. E a primeira lição que eu quero aplicar na tua vida nesta noite, na vida da igreja e na vida daqueles que ainda não servem ao Senhor Jesus, a primeira verdade que nós aprendemos com essa história é que distante de Jesus não há saúde espiritual, distante de Cristo não há saúde emocional, distante de Cristo não há saúde no teu corpo físico, porque Cristo criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus, ele começou a criar. Ele disse: haja luz, criou a terra, criou o mar, criou o oceano, fez a divisão de tudo quanto existe. E quando foi para ele criar os animais, ele olhou para a terra e disse: terra, produza alma vivente. Quando foi para ele criar os peixes e os grandes peixes que existem no mar, ele olhou para o mar e disse: mar, produza alma vivente. Mas quando foi para ele criar o homem, que Paulo disse que é a coroa da criação, ele desceu da terra e disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus formou o homem do pó da terra, e se ele formou o homem do pó da terra, logo ele tinha poder suficiente para ter olhado para a terra e ter dito: terra, produza o homem, produza uma alma vivente de forma diferenciada. Mas não, ele desceu para criar o homem. Sabe por quê? Porque ele queria ensinar uma lição para mim e para você. Quando ele criou o homem, o boneco de barro, diz o texto sagrado que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito que dá vida. E observe o detalhe do texto: quem criou os peixes foi o mar, quem criou os répteis e os grandes animais foi a terra, e quem criou o homem foi quem? Foi Cristo, foi o próprio Deus encarnado. Então Deus queria ensinar uma coisa: se você tirar hoje um peixe da água, o que acontece com ele? O peixe morre, porque quem criou ele foi a água. Se você tirar um animal da terra e colocar dentro de uma água, ele vai morrer afogado, porque ele foi criado para estar na terra. Então assim é o homem: se o homem sair de perto de Deus, o homem também morre, porque ele foi criado para estar perto de Deus, para se relacionar com Deus. Ei, distante de Jesus não há vida, distante de Jesus não há salvação, distante de Jesus não há saúde no teu emocional, não há saúde no teu corpo físico, não há saúde no mundo espiritual. Eu vim te apresentar nesta noite um Jesus que João disse no capítulo de número 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quem aqui já entrou por esse caminho, levante a sua mão nesta noite e comece a dar glória. Eu vim aqui te lembrar que você não está em qualquer caminho, não. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a paz que excede a todo entendimento, ele é a saúde, ele é o maná do deserto, ele é a água que mata a tua sede espiritual. O que é que você precisa nesta noite? Você precisa de cura, ele é a cura divina. Você precisa de batismo do Espírito Santo. João disse no capítulo 3 de Mateus: na verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aí virá o Cordeiro de Deus que tira
batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa promessa ainda está nos nossos dias. Se você acredita nisso, levante a sua mão e comece a dar glória. Levante a sua mão e comece a dar aleluia. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus manda te dizer: a minha presença dará o sobrenatural na tua vida e na tua casa. Um mensageiro vai até Cristo, e quando ele chega na presença de Jesus, ele diz: olha, está enfermo, mestre, aquele a quem o Senhor ama. Jesus mandou um recado de volta, disse: diga à família dele que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. O mensageiro voltou, entregou o recado, entregou a mensagem, mas para a surpresa dele, quando ele chega em casa, Lázaro já estava morto. Como é que aquele homem não ficou? Como é que ele ia entregar aquela mensagem para aquela família? Imagine comigo a cena. O mensageiro chegando, cheio de alegria, com euforia, quando ele entra na porta daquela casa, ele: olha, eu trouxe uma boa nova da parte de Deus. Qual foi a boa nova? Lázaro não vai morrer. Cristo afirmou: essa enfermidade não é para a morte. E quando ele entra no quarto, Lázaro não estava. Cadê Maria? Cadê Marta? Ela vem ela chorando. Como é que ficou o coração daquela família agora? Como é que a gente ama Cristo e sofre nesta terra? Como é que a gente é considerado amigo do Mestre e passa pelo luto, e passa pelas tribulações, e passa pela enfermidade? Como é que isso é amizade? Isso não quer dizer amizade. É o que Satanás tenta você nos piores momentos da sua vida. Ele se aproxima de você para dizer que Deus não te ama, para dizer que Deus não está olhando a tua situação, para te dizer que você me permite a simplicidade, é o imprestável, é o inútil, não serve para nada. Mas isso é mentira de Satanás, porque não é pelo fato que Cristo te ama que Ele vai te ausentar da tribulação, não. Uma vez ele orando, ele disse ao Pai: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. E ele mesmo afirmou e disse: no mundo terás aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E só tem autoridade para dizer: tenha bom ânimo. Quem já suportou por você, quem já sofreu por você, ele te traz nesta noite para te dizer: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O meu amor não vai ser revelado apenas nos momentos bons, não. É nos piores momentos da tua vida que você vai experimentar o amor de Deus bem pertinho de você. É nos piores dias de aflição, é no dia do luto, é no dia da calúnia, é no dia da inveja, é no dia que a porta se fecha, que você vai experimentar o amor de Deus na tua alma, o amor de Deus na tua vida. Ele te traz aqui nesta noite para te dizer: eu tenho permitido perdas, eu tenho permitido portas fechadas, para que a minha glória seja manifestada em tua vida. E se você crer, você verá a minha glória na tua vida, você verá a minha glória em Betânia, você verá a minha glória no seu trabalho. A glória de Deus está aqui no nosso meio nesta noite, onde a presença de Cristo, a fartura de alegria, a promessa divina, a milagres e prodígios no nosso meio. Ele te traz aqui nesta noite para te dizer: eu tenho permitido perdas, eu tenho permitido portas fechadas, para te aproximar de mim, para que você me conheça na comunhão, na intimidade e no particular. É na tribulação que o amor se fortalece, é no momento de dificuldade que o teu amor para com Deus aumentará. Recebe essa palavra esta noite, em nome de Jesus. Uma vez Jesus chegou pregando na praia, uma multidão. Ninguém conhecia Jesus ainda. Jesus começa a pregar e a ensinar, e diz o texto da palavra de Deus que a multidão apertava tanto a Cristo para ouvir a palavra, porque ele pregava com autoridade. Jesus vai recuando,
e chega um momento que ele olha para trás e sente a água batendo no seu pé. Quando ele olha para o lado esquerdo, ele vê 2 barcos voltando. E diz Lucas, o doutor Lucas, que era um barco com pescadores. Eles haviam passado a noite toda tentando pescar algo, mas não tinham pescado nada naquela noite. Estavam exaustos, estavam sem forças, não tinha mais força para continuar na caminhada. E Jesus esperou ele se aproximar. E quando Jesus vê que o barco se aproxima, quem era aquele barco? De Pedro. Jesus disse: eu preciso do seu barco, meu amigo, para eu pregar. Agora pare para pensar. Se Pedro tivesse pescado algum peixe, como é que Pedro ia emprestar o barco dele para Jesus pregar? Mas o Deus que é onisciente, naquela madrugada disse: essa madrugada eu vou fechar o mar, não vai entrar um peixe nessa rede, porque amanhã o meu filho vai precisar desse barco para pregar. O que ele faz na tua vida hoje você pode não compreender agora, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Pedro olhou e disse: fazer o quê? Não tem peixe? Pode pegar o barco. Jesus pega, sobe nele e começa a pregar. E Lucas capítulo 5 diz que enquanto Cristo pregava, os pescadores faziam o quê? Lavavam as redes. E lavar as redes significa resistência. Porque aqueles homens tinham tudo para ter jogado a rede para o lado e ter dito: nunca mais eu quero saber de pescar na minha vida. A gente passou a noite toda pescando, a gente é profissional, não pescou nada, vamos desistir disso, vamos abrir mão de tudo. Mas Lucas diz que quando eles estavam lavando as redes, era como se eles estivessem dizendo: não deu certo hoje, mas eu acredito no Deus de Israel que eu sirvo. Eu creio que Deus tem uma manhã nova me esperando. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Virá pela manhã. Por favor, se não for muito lhe pedir, se não for muito lhe incomodar, me ajude a pregar nesta noite. Toque nessa pessoa que está do seu lado e diga ele assim: há uma manhã te esperando, há um novo tempo te esperando. Espera só mais um pouco, espera só mais um pouco. O barco vai precisar de você. Jesus, o céu vai precisar de ti nesse tempo. Levante a sua mão para o céu e desceu uma mensagem aqui agora. Eu vou pregar nos piores momentos da tua vida, nesse momento de portas fechadas da tua vida. Eu vou precisar de ti, do teu barco e dos teus. Recebe essa palavra nesta noite. Recebe essa palavra nesta noite. Você acha que não tem nada, mas eu estou espremendo de você o melhor. Eu estou espremendo de você o melhor. Eu estou espremendo o melhor. O melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Levante a sua mão nesta noite para adorar. Levante a sua mão nesta noite de glória. Levante a sua mão e fale em línguas estranhas nesse momento. Fale mistério com Deus nesta noite. O céu está te dizendo: eu permiti a perda para que você se aproxime mais de mim. Eu permiti que o peixe não entrasse para que você estivesse com as redes vazias, para que o barco estivesse disponível para o céu. Tu não tem dito que não tinha tempo? Você não dizia que não tinha tempo para fazer a minha vontade? Eu, Senhor, fechei a porta para te dar tempo. Meu Deus do céu, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu vou permitir decepções e mais decepções na tua vida, mas não é para te ferir nem para te matar, é para que você tenha disponibilidade para o meu reino. Pedro, sem entender nada, fica lavando as redes. Aí Jesus fica olhando para ele, só espera ele terminar. Quando Pedro termina de lavar as redes, Jesus olha para Pedro, para os discípulos e diz assim: pronto, agora eu posso terminar a mensagem. O que é que o Senhor quer, Jesus? Pegue essa rede agora limpinha, volte para o mar que você foi humilhado e preste. Pedro olhou para Jesus do jeito que tem o temperamento forte, e ele pensou em dizer: por que o Senhor esperou eu limpar a rede todinha para mandar eu voltar para o mesmo lugar para sujar de novo? Recebe essa palavra do céu. Deus não pode fazer algo novo na tua vida enquanto você estiver preso ao passado.
tem para a tua vida enquanto você estiver pregado à velha pesca? Você não tem orado e pedido a Deus um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para a sua família, uma nova fase espiritual? Deus está permitindo dificuldades para te aproximar dele. Ele está te dizendo: você não está entendendo o caminho, mas você vai se aproximar de mim e eu vou me aproximar de você. Eu quero limpar a tua rede nesta noite. E uma vez ele disse para os discípulos: enquanto eu estou pregando, vocês já estão santificados pela minha palavra. Jesus está limpando as tuas redes hoje para usar as tuas redes amanhã. Jesus está tirando o sentimento de amargura do teu coração. Há quanto tempo alguém te afligiu e te perturbou e você não consegue perdoar? Mas o céu te diz nessa noite: tira a pedra. Tira a pedra da incredulidade e da amargura, porque quando você tirar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Pedro olhou para Jesus e disse: Pedro, você não está entendendo não. Eu poderia muito bem realizar o milagre aqui na beira da praia, mas se você quer ter um grande milagre, é necessário você entrar no profundo do mar. Quanto mais você mergulhar em Deus, maior será a tua pesca espiritual. Tem milagres que Deus te dá na beira da praia, mas tem milagres que Deus só vai te dar quando você estiver nas profundidades do Espírito Santo. Ele está chamando a sua igreja hoje para se aproximar mais dele, para entrar em águas profundas. E quando Pedro foi para o mar, obedeceu e fez a maior pesca da sua vida. E quando ele chegou perto da praia, todo mundo festejando, se alegrando, e Pedro afastado de todo mundo. Jesus disse: o que foi, Pedro? Ele disse: afaste de mim, eu sou um pecador perto do Senhor. Antes ele conhecia Jesus como mestre, mas agora ele chamava Jesus de Senhor. É porque depois das perdas, você passa a ter uma visão diferente do Deus que você serve. Jó disse: antes eu ouvia falar de ti, agora te vê os teus olhos. A aflição aqui nas escamas espiritual dos teus olhos. A aflição que você passa vai fazer você enxergar um Deus que você nunca enxergou antes. E aquela família fica na decepção. Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia. Depois ele coloca os discípulos e diz: vamos voltar para Betânia. Por quê? Agora como os judeus queriam te matar, ele disse: eu preciso ir lá, porque o nosso amigo Lázaro ele está dormindo. Deus não enxerga o problema da mesma forma que você enxerga. Ele tem tudo na palma da sua mão. E quando ele volta com aqueles discípulos para Betânia, imagine como não estava o coração daquela família. Ajudei tanto ao mestre, fiz tantas coisas, e agora no momento que eu mais precisei, Jesus se esqueceu de mim. Quando Jesus chega naquela entrada de Betânia, sai um irmão e conta dele e disse: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela se segurando para não chorar e diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu creio. Eu estou esperando o Senhor voltar para buscar a gente. Ele disse: não, se você crer, pode ser agora. Você entendeu a mensagem? Se você crê, o milagre pode acontecer enquanto você está aqui. Se você quiser, ele pode esperar para fazer da forma que você pede. Mas se você tiver fé, o milagre vai acontecer nesta noite. Ela é para a câmara sólida pedemácia. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer nesta noite. O tamanho da tua fé, o tamanho do teu milagre. O tamanho da tua fé, o tamanho do teu milagre. Eu vou repetir de novo esta palavra. O tamanho da tua fé, o tamanho do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Se você acredita nisso, levanta as duas mãos para o céu e dê um aplauso de glória ao nome de Cristo. Você não tem que pedir com a minha
Ele foi para lá, e diz o texto que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus, ele sente o que você sente. Às vezes parece que o céu está de bronze com a sua vida. Você fala que meu profeta Abacuque, Senhor, eu clamo, eu grito por misericórdia e o Senhor não me escuta. Eu anuncio violência e perversidade e parece que o céu está de bronze. Abacuque passa o livro todo questionando a Deus, para só no capítulo 3 ele entendeu a verdade. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja mantimento, e o produto da oliveira minta, ainda que o céu não faça o que eu quero, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa palavra esta noite. O céu não vai fazer como você quer, o céu vai entregar o milagre da forma que você precisa. Antes de Deus te dar aquilo que você pede, Ele vai te entregar aquilo que você precisa. Antes do céu te dar o presente que você pede, Ele vai te dar o presente espiritual que a sua alma necessita. Ele é para cantoremando e a faço como é rebácia. Jesus disse: tirai a pedra, porque eu vou operar o milagre agora. Disseram: mas Senhor, já cheira mal, não quero saber. Se você quer o milagre, tire a pedra. Você vai tirar a pedra nesta noite. Em nome de Jesus, pedras do mundo espiritual serão removidas agora pela autoridade do nome de Jesus. A pedra será removida da tua enfermidade. A pedra do teu emprego será removida. A pedra está saindo, está saindo, está saindo, está saindo. Levanta a sua mão e adore. Levanta a sua mão e agradeça. A pedra saiu nesta noite. Adora Jesus aqui nesta noite. Adora Jesus, porque através da tua adoração que Deus está quebrando a pedra. Que Deus está quebrando a pedra. Enquanto tu adora, as correntes que prendem alguém no mundo espiritual estão caindo, estão caindo, estão caindo. O céu vai te devolver a tua família nesta noite. Jesus olha para dentro do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. E para surpresa de todos que ali estavam, lá veio aquele homem. Ninguém dava mais nada por ele, mas lá veio aquele homem todo enfaixado. Jesus disse: pronto, eu fiz a minha parte, agora vocês vão fazer a de vocês. Tire as faixas dele. O céu me dá uma palavra para te entregar nesta noite. Contigo Deus vai fazer diferente. Ele não vai te dar um milagre pronto. O milagre vai acontecer à medida que você for caminhando. Ele vai te entregar um milagre, mas você vai ter que tirar a faixa do milagre. Tem coisas que você pede a Deus hoje e Deus ele te entrega no mesmo momento. Mas tem curas, tem milagres que Deus vai te dando à medida que você for obedecendo. Enquanto você obedece, a faixa vai sair. Enquanto você prossegue para o alvo, a faixa vai sair de alguém. O teu milagre vai ser progressivo. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Feche os seus olhos por um momento nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria agora que você pensasse naquela pedra que aflige a tua alma. Só Deus e você sabem quantas noites em claro você tem passado apresentando essa pedra. Tem noites que a pedra dói tanto que você não consegue nem chorar mais, e tanto que já chorou ao longo da semana. Tem noites que você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu não tenho nada para te pedir, mas o Senhor sabe a aflição que há na minha alma. Mas eu tenho uma mensagem para te entregar. Você ainda vai bater o seu peito e vai dizer: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Deus vai colocar um cantigo de vitória na tua vida nesta noite. Ele vai fazer algo novo. E com a autorização do presbítero, eu gostaria de convidar esta primeira vida que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Eu gostaria de convidar você, quer você é você, saiba onde você está, tire a pedra nesta noite, e quando eu vou chamar a igreja, vai ouvir. A pedra será removida nesta noite em nome de
gostaria de cantar um hino com a igreja enquanto eu faço o convite. Um hino bastante conhecido. Vem você para Jesus nessa noite. Vem você para essa noite para Jesus. Venha se entregar para Cristo nessa noite. Venha para Jesus nessa noite. Tem momentos que você olha para você mesmo e diz: porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me trouxe aqui. O que é que Deus fez na minha vida para existir tanto na minha vida? É porque você tem algo precioso para Deus extrair de você. Deus quer se relacionar com você na intimidade. Deus quer trazer você de volta para os caminhos dele. Ele quer operar um milagre libertando nesta noite. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus nessa noite. Venha para Jesus nessa noite, o Senhor estará aqui e te chama. Ele quer operar um milagre